Graças a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Acha aí a família dos Enses e abra, por favor, em Filipenses. Quando você achar um Ense aí na sua Bíblia, os outros está tudo do lado aí, está todo mundo vizinho aí. Aprendi isso quando era novo convertido, ficava folhando a Bíblia, falava Colossense, Tessalonicense, eu ficava, meu Deus, aonde está isso? Aí um dia alguém falou assim, quando você achar a família dos Enses, os outros estão tudo perto aí. Filipenses, capítulo de número 1. Vamos ler os versículos 12, 13 e 14. Filipenses, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor se revele a nós através da sua bendita palavra. Nós ouvimos essa noite o Senhor ministrar para nós através dos louvores, que basta uma palavra do Senhor e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra do Senhor e tudo muda. Pai, a nossa esperança nessa noite, que em cada coração aqui, pelo menos uma palavra do Senhor possa ser liberada e transformar todas as coisas que precisam ser transformadas para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos, por isso te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esses versículos que nós acabamos de ler, eles trazem uma transformação em uma dúvida, algo que estava no coração de colaboradores do ministério de Paulo, algo que era uma realidade no coração de intercessores do ministério de Paulo. Eles estavam preocupados. Como estava a vida de Paulo? Como estava a vida daquele apóstolo? Eles estavam preocupados em saber como o apóstolo Paulo estava vivendo seus dias, como ele estava enfrentando as dificuldades que ele estava passando, como ele estava lidando com os desafios que a vida havia proporcionado para ele. Eles estavam preocupados, eles estavam orando por isso, eles estavam pedindo a Deus, e havia no coração deles uma expectativa de que viesse a ser sanada no seu coração essa dúvida, de que essa dúvida acabasse. Eles pediam a Deus, eles oravam a Deus, eles comunicavam com as pessoas. Como será que Paulo está enfrentando os desafios que ele tem diante da vida dele? E então, o apóstolo Paulo, de dentro de uma prisão, se encarrega de sanar essa dúvida no coração dos filipenses. O apóstolo Paulo enfrentando dificuldade, enfrentando momentos difíceis na sua vida, ele tem a preocupação de responder os anseios. Alguém certamente, uma visita, disse para ele: olha, povo de Filipos, que colabora com o seu ministério, povo de Filipos, que pega junto com você na rede, o povo de Filipos, que ajuda você nos desafios, eles estão preocupados, eles estão orando, eles estão querendo notícias suas. E então, o apóstolo Paulo, vivendo um momento difícil na sua vida, se encarrega
de escrever uma carta para que eles soubessem como ele estava passando, para que eles soubessem como eles estavam enfrentando as dificuldades que tinham na vida dele. E então nós lemos aqui no versículo 12, que ele, escrevendo essa carta, ele diz: eu quero, irmãos, que vocês saibam. Eu quero, irmãos, que chegue ao conhecimento de vocês. Eu quero, irmão, que fique claro para vocês, que vocês estão preocupados, que vocês estão temerosos. Eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo estava dentro de uma prisão. Pessoas tiveram que maquinar algo contra a vida dele. Pessoas que tiveram que arquitetar, executar coisas contra a vida dele. Pessoas trabalharam, se organizaram, criaram uma acusação para poder prender a Paulo. E essas pessoas conseguiram êxito naquilo que elas se propuseram a fazer. E então lançaram esse homem de Deus dentro de uma prisão. E então diz o texto sagrado que lá naquele lugar ele passou certamente por situações difíceis. Ele passou certamente por situações constrangedoras, embaraçosas, desconfortáveis, dolorosas. Passou certamente naquele lugar momentos de lágrima. Pessoas trabalharam para fazer Paulo sofrer. Pessoas trabalharam para fazer Paulo chorar. E ele estava lá dentro daquela prisão, vivendo tudo aquilo. Ele estava lá dentro daquela prisão, sofrendo as consequências daquilo que fizeram com ele. Certamente foram dias difíceis, era um dia difícil, era um dia de luta, era um dia de tribulação, eram dias de dificuldade. As coisas aconteceram com Paulo, e assim na minha vida, na sua vida não é diferente. Coisas acontecem com a gente, coisas acontecem com a gente porque pessoas maquinam contra nós. Coisas acontecem com a gente porque pessoas se encarregam de responder com o mal, muitas vezes quando nós fazemos o bem. Nós somos decepcionados por pessoas a quem menos esperávamos. E as coisas acontecem com a gente. Coisas acontecem na nossa vida para fazer a gente chorar. Coisas acontecem na nossa vida para fazer a gente sofrer. Coisas acontecem na nossa vida e causam dores para nós. Coisas acontecem na nossa vida por causa de coisas que a gente mesmo faz. Às vezes decisões que nós tomamos, caminhos que nós seguimos, esperando que a coisa ia acontecer de uma maneira proveitosa. Mas aí no meio do caminho, coisas acontecem, infortúnios acontecem. Às vezes, coisas que a gente esperava que fosse dar tudo certo, mas no meio do caminho houve um desvio, houve um desequilíbrio. E por causa disso, aquilo que a gente esperava que seriam coisas muito boas, acabam sendo situações desconfortáveis. Talvez por causa das nossas decisões, talvez por causa das nossas relações. Às vezes a gente se relaciona com pessoas, às vezes a gente deposita confiança em pessoas, às vezes a gente ajuda pessoas, às vezes a gente abre a porta para pessoas, e muitas vezes coisas acontecem por causa das nossas relações. Às vezes essas coisas acontecem com os nossos amigos, no lugar onde nós estamos. E por que não dizer também que coisas acontecem não só na nossa relação de amizade, mas às vezes coisas acontecem dentro da nossa casa, no seio da nossa família. Pessoas se deixam envolver, pessoas se permitem dominar, talvez pelos vícios, pelas ações do inimigo, tomam caminhos na sua vida, e muitas vezes nós somos levados junto com essas coisas que acontecem, porque pessoas abriram brecha dentro da nossa casa. Coisas acontecem e fazem a gente chorar, coisas acontecem e causam dor para a gente, coisas acontecem e muitas vezes nós temos que mudar a direção da nossa vida por causa de coisas que acontecem na nossa vida. Se não só nas relações, se não só nas nossas decisões, coisas também acontecem de forma imprevista na nossa vida. Às vezes pode se dar no campo, na área da saúde. A gente estava com projetos, a gente tinha alvo, a gente tinha propósito, e aí coisas aconteceram na saúde,
na nossa vida ou na vida de pessoas próximas a nós. E isso muitas vezes nos paralisa. Imprevistos acontecem também na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Às vezes a gente estava desenhando um futuro, a gente estava desenhando uma carreira, a gente estava desenhando um caminho, e aí no meio do caminho algum imprevisto acontece, coisas acontecem. Nós sofremos influência na nossa vida profissional pelas coisas que nós fazemos e também pelas coisas que nós não fazemos. Talvez até mesmo como foi a semelhança daquilo que aconteceu com Paulo, por causa de questões políticas, por causa de interesses pessoais. Paulo está vivendo coisas que acontecem na sua vida, coisas que acontecem na sua vida, e ele vai vivendo, e ele vai chorando, dia após dia, enfrentando essa dificuldade, enfrentando essa luta, e então depois de algum tempo, ele percebe que aquelas coisas que aconteceram, que o fizeram chorar, que trouxeram dor, que trouxeram constrangimento, que trouxeram lágrima, foram algo que Deus também pegou e transformou em uma oportunidade para que ele pudesse pregar o Evangelho, para que ele pudesse encorajar pessoas, para que ele pudesse ver daquilo que pessoas fizeram, circunstâncias proporcionaram para fazer ele chorar, mas Deus pega aquilo e faz daquilo uma oportunidade para que o nome dele, o nome de Deus fosse glorificado. Essa noite, inspirado pelo Espírito de Deus, eu venho aqui dizer que talvez você entrou aqui essa noite e coisas aconteceram na sua vida. Você entrou aqui essa noite talvez por infortúnio de algumas decisões que você tomou. Você entrou aqui essa noite, coisas aconteceram na sua vida por causa das suas relações sociais, familiares e outras mais. Eu quero dizer essa noite, talvez você tenha entrado aqui e coisas aconteceram na sua vida que estão fazendo você chorar, na sua vida financeira, na sua vida social, na sua saúde, na área política, seja ela qual for. Mas eu quero dizer que nós estamos aqui diante de um Deus que é poderoso, especialista em pegar aquilo que foi levantado para fazer você parar, para destruir você. Deus pega isso e transforma isso em oportunidade para que o nome dele seja glorificado. Então eu não sei como você está aqui essa noite, mas eu quero dizer a você que o Deus a qual nós adoramos, o Deus a qual nós exaltamos essa noite neste lugar, é um Deus especialista em transformar a lágrima em riso, em transformar o luto em festa, em transformar a morte em vida, em transformar a doença em saúde, em transformar a crise em prosperidade, porque Deus é poderoso para operar milagres. Se você acredita nisso, enche o seu coração de esperança, adore ao Senhor, porque Ele é poderoso para fazer o impossível. Coisas aconteceram na vida de Paulo, e ele diz para os seus intercessores, e ele diz para os seus colaboradores: você sabia que tem pessoas que estão sabendo da sua dor, estão vendo a sua dificuldade, estão vendo a sua luta, e estão orando pela sua vida. Pessoas estão sabendo das suas lágrimas, pessoas estão sabendo das suas angústias, e estão intercedendo por você. Então que essa noite o Espírito de Deus te dê a graça, para que assim como Paulo deu uma resposta aos seus intercessores, deu uma resposta aos seus colaboradores, que quem sabe não estão aqui essa noite, conhece a sua história, sabe das suas lutas, sabe da sua dificuldade. Em nome de Jesus, encha o seu coração de esperança e mostre para quem está do teu lado que você sabe que Deus é poderoso para transformar todas as coisas. Dá uma resposta para quem está do teu lado, dá uma resposta para as testemunhas que nos cercam, dá uma resposta para os céus e diz: eu creio que o meu Deus é poderoso para fazer impossível, e no momento oportuno Ele vai se levantar em meu favor e vai me conceder a vitória. Pessoas esperam por uma resposta nossa,
E então ele dá essa resposta para essas pessoas. Eu quero que vocês saibam, se tranquilizem, encontrem conforto, porque vocês sabem das coisas que me aconteceram, e as coisas que me aconteceram, quero dar uma notícia para vocês, contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Aquela situação desconfortável, aquela situação de luta, deu a Paulo uma coisa que eu e você precisamos estar atentos, porque Deus está dando para a gente acesso. Paulo, através daquela adversidade, ele chegou em lugares que dos modos naturais, convencionais, ele nunca chegaria. Ele nunca entraria num lugar onde só estavam os oficiais da guarda romana. Ele não tinha condições de estar naquele lugar. Mas as adversidades, as lutas que o inimigo tentou contra a vida dele, deram a ele acesso, deram a ele oportunidade. E essa noite eu profetizo sobre a sua vida, que tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra a tua vida, não vai te destruir, vai servir como acesso para você chegar em lugares aonde você não poderia chegar nos meios naturais. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus a qual nós adoramos aqui, é o Deus que abre portas, e Ele está abrindo portas essa noite para a minha vida e para a sua vida. Deu a Ele acesso, e não somente isso, mas deu a Ele também capacidade de encorajar a muitos. Versículo 14: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Eu e você queremos ser usados por Deus. Queremos ser instrumentos de Deus. Queremos que Deus use a nossa vida para abençoar pessoas. Só que a Bíblia diz que o Senhor tem um caminho na tormenta, que o que permite gente se identificar e se desenvolver é quando se relaciona com gente, com outras pessoas. Outras pessoas que também sentem dores, outras pessoas que também choram, outras pessoas que também dizem que está doendo, que está sentindo. Talvez as coisas que aconteceram com você, certamente elas são instrumentos de Deus para promover algo na sua vida, mas elas também podem ser instrumentos para abençoar, para tornar idêntico, ou para identificar aquilo que você está passando com a dor de um irmão que está do seu lado. Quando Paulo está enfrentando essa luta, essas cadeias, ele não estava ali preso porque ele roubou, ele não estava ali preso porque ele enganou ninguém, ele não estava preso porque ele prometeu e não cumpriu, ele não estava ali por causa disso, ele estava ali por causa de Cristo. Ele estava preso porque foi pregar o Evangelho. E aí quando as pessoas olharam para ele e viram que a despeito da prisão, ele ainda assim estava confiante no Senhor, elas olharam para ele e disseram: se ele está passando por isso, eu também posso passar, e eu também posso prevalecer, e eu também posso avançar. Você sabia que dificuldades que você passa, dores que você enfrenta, adversidades que vêm contra você, e quando você reage como um adorador, tem pessoas que estão olhando para você, tem pessoas que estão observando você,
E por causa da sua atitude, outras pessoas estão sendo inspiradas. Então, se você quer ser um instrumento de Deus, assim como eu também quero, que Deus te use da maneira como Ele quiser usar, mesmo que seja através de lágrimas, mesmo que seja através de humilhação, mesmo que seja através de afronta, mas pessoas estão olhando para você e estão dizendo: se Ele pode, eu também posso. Se Ele consegue, eu também consigo. Se ela consegue, eu também consigo, porque o Deus dela é o meu Deus. Então, em nome de Jesus, não retroceda, não volte atrás, deixa Deus usar a sua vida, porque pessoas estão sendo encorajadas pela sua experiência, por aquilo que você está enfrentando. A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Tem pessoas olhando para você e sendo encorajadas. Tem pessoas que pensaram em voltar atrás, mas quando se lembraram de você, disseram: eu não tenho direito de pensar em voltar atrás, porque o meu irmão, a minha irmã está enfrentando uma luta muito maior que a minha, e ainda assim ele continua, ele glorifica, ele exalta. Então, se essa noite você está aqui porque coisas aconteceram na sua vida, aproveite essa oportunidade para exaltar o Deus Criador, para adorar o Deus Criador, porque enquanto você adora, pessoas estão olhando para você e estão dizendo: como pode ele adorar, ela adorar, passando pelo que ela está passando? Então eu também vou adorar, então eu também vou glorificar. Deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida. E aí a gente pensa: da onde esse homem tira força para adorar diante de uma circunstância tão difícil? Porque pelo menos quero destacar aqui 4 sentimentos que estavam na vida de Paulo enquanto ele estava passando por essa dificuldade. E isso está escrito no versículo de número 20 desse mesmo capítulo que nós lemos. Ele diz: segundo a minha intensa expectação, ou expectativa e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto. Tanto desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Eu quero destacar aqui essa noite pelo menos 4 tipos de sentimento que estavam na vida do apóstolo Paulo, vivendo as experiências que ele estava vivendo, e tão confiante, e com palavras tão encorajadoras como ele libera para essa igreja de Filipe. Eu vejo aqui, primeiro sentimento, a esperança. Eu vejo aqui também confiança. Eu vejo aqui também compromisso, e vejo também contentamento. Quero falar a respeito desse primeiro sentimento, a saber, a esperança. Ele diz que a esperança dele não deixaria que ele ficasse confundido. Por quê? Porque a esperança de Paulo era a presença de Jesus. A esperança, a principal esperança de Paulo era que Jesus pudesse estar presente. Deus tinha permitido ele enfrentar coisas, passar por momentos difíceis, e claro que Deus
não deixaria ali a vida toda. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Eu quero essa noite, inspirado por Deus, dizer para você: essa luta, essa dor não vai durar para sempre. Ela tem uma data estabelecida no céu para acabar e você viver a bênção que Deus prometeu para você. Mas eu quero chamar a atenção sua, porque Paulo tinha uma esperança. Você está aqui essa noite, tem uma esperança. A esperança de Paulo era que Cristo estivesse nele, Cristo estivesse nos negócios dele, Cristo estivesse nos relacionamentos dele, Cristo estivesse naquilo que ele viesse a conquistar. E que essa noite, em nome de Jesus, nós venhamos dizer isso: Senhor, eu quero a minha vitória, mas a minha vitória precisa caber ao Senhor. Eu quero sim viver uma prosperidade na minha vida, mas a minha prosperidade precisa caber ao Senhor. Eu quero sim viver um relacionamento, mas o meu relacionamento precisa ter espaço para o Senhor. Eu quero sim viver uma vitória, mas a minha vitória precisa ter espaço pelo Senhor. E sabe por quê? Muitas vezes isso demora. Sabe por quê? A sua vitória, o seu relacionamento, a sua bênção está demorando. É porque Deus está construindo algo grande. Porque aonde Jesus precisa ter espaço é algo grande. Aonde Jesus precisa entrar é algo grande. Então Deus está preparando algo grande para a minha vida e para a sua vida. Mas esse algo grande só vai chegar se tiver no nosso coração o desejo de que junto da vitória Jesus tenha espaço para estar. Não vale a pena nenhuma conquista que Jesus não tenha espaço para estar. E ele tinha uma esperança de estar com Cristo. Era imprescindível para ele que o que ele viesse conquistar, Jesus precisaria também estar. Jesus precisaria também fazer parte. E não só esperança, mas ele também tinha confiança. Primeiro a esperança diz: a minha esperança é estar com Cristo. E a confiança é que Cristo está comigo. Que essa noite o Espírito de Deus desperte no seu coração que você precisa ter essa esperança. A esperança de estar com Jesus. Mas não somente isso, mas que você também tenha confiança. Que confiança é essa? De que Jesus está com você. Você consegue viver essa esperança? Você um dia entregou a sua vida para Jesus. Você um dia disse: Senhor, eu quero que o Senhor venha morar em mim, que o Espírito Santo more dentro de mim. E a Bíblia diz que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Então isso significa dizer que o Espírito Santo de Deus está em nós. E você pode ter essa confiança. Você pode estar passando por momentos difíceis. Você pode estar passando por situações muito difíceis. Mas você pode encher o teu coração de esperança essa noite. Que o Senhor está com você. E Ele pode fazer algo extraordinário para mudar as coisas na sua vida. O apóstolo Paulo, que está agora vivendo uma outra realidade de prisão, ele também viveu um outro momento lá em Filipos, que ele também foi preso. Você conhece a história. Uma jovem com espírito de adivinhação, dava muito lucro para os seus senhores. Uma jovem com espírito de adivinhação, dava recursos, proporcionava riquezas. Então quando Paulo chega em Filipos e ele vai pregar, essa menina com esse espírito de adivinhação, usada pelo maligno, começa a dizer: olha, esse é Paulo, servo do Deus Altíssimo. E fica fazendo isso por vários dias, até que ele se sente incomodado, e ele repreende aquele espírito que estava na vida daquela mulher. E então, por causa daquilo, prejuízo veio para algumas pessoas, e por causa disso, Paulo foi lançado na prisão. Ele estava vivendo coisas que aconteceram com ele, coisas imprevisíveis. Estava dentro de uma prisão, um lugar difícil, um lugar de angústia. Mas aí a Bíblia vem dizer para mim e para você, que ele, por causa da sua confiança, de que assim como ele tinha esperança, de que Jesus estivesse com ele, de que Jesus estivesse nos negócios dele,
Ele tinha confiança de que Deus era poderoso para mudar as realidades na vida dele. Então lá no meio daquela prisão, naquele lugar mais improvável, ele estava junto de Silas. E a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, eles começam a louvar o Senhor. Quando as coisas acontecem com a gente, quando as coisas infavoráveis, desconfortáveis, dolorosas acontecem com a gente, já é difícil para a gente orar. Porque a Bíblia diz que quem está triste deve orar. Mas a confiança que havia no coração deles levou eles a um ponto mais além. Eles não só oravam, mas eles cantavam. Cantar é a atitude de alguém que está contente. Se está alguém contente, cante louvores ao Senhor. E como pode ter contentamento diante de uma situação tão desfavorável quanto aquela? Mas diz o texto sagrado que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar ao Senhor. Paulo e Silas começaram a adorar ao Senhor. E você essa noite que está aqui, você pode louvar o Senhor. Enfrentando as guerras que você está enfrentando, você pode louvar o Senhor. Chorando as lágrimas que você tem derramado, você pode louvar o Senhor. Passando pelos momentos desconfortáveis, você pode louvar o Senhor. Porque isso é confiança. Sabe o que o Espírito Santo de Deus faz com alguém que é confiante? Enquanto eles louvavam o Senhor, enquanto eles adoravam o Senhor, de repente, começou a acontecer um terremoto. Coisas foram mexidas do lugar. O terremoto começou a tremer o lugar onde eles estavam. E as paredes começaram a cair por terra. E eles puderam estar livres daquela situação para a glória de Deus. Enche o seu coração de confiança essa noite e adore ao Senhor. Enche o seu coração de confiança essa noite e exalte o nome de Jesus. Não faça disso uma coisa falsa. Não, isso não é ser falso. Isso é acreditar no impossível. Isso não é ser falso. É acreditar que Deus é poderoso para mudar aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar, a gente não consegue ver. Mas essa noite, se o seu coração se encher de esperança, você vai adorar o nome do Senhor, mesmo diante dessa adversidade. Você vai louvar o Senhor, mesmo diante dessa luta. O inimigo talvez esteja ouvindo os seus lábios, lamento, murmúrio, você reclamando da dificuldade. Mas essa noite, acredite, o Deus Todo-Poderoso que você espera que esteja com você, está com você essa noite. O Espírito Santo que você espera que faça algo na sua vida, Ele está com você essa noite. E se você o adorar, e se você o bendizer, um terremoto pode acontecer na tua vida essa noite. As paredes caem por terra, as algemas que te prendem, que prende a tua casa, a tua família, pode cair por terra. E você vê o grande livramento que o Senhor pode fazer na minha vida e na sua vida. Então encha o seu coração de esperança e adore ao Senhor. Porque assim como você espera que Ele esteja com você, a sua confiança vai confirmar que Ele está com você. Essa porta que se fechou, esse problema que chegou, essa dor que se instaurou, isso não vai destruir a sua vida. O inimigo preparou para te derrubar, para te destruir. Mas essa noite, enche o seu coração de esperança, porque você não está sozinho nessa guerra. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. Um dia o exército chegou na casa de Eliseu. Estava lá Eliseu e Geazi. Falou: Senhor, olha aqui, esse exército que está aqui, a gente vai morrer. E agora essa situação, olha que ponto que chegou. Não tem mais para onde a gente correr, não tem mais para fugir, não tem mais recurso. A gente está em perigo, a gente está correndo risco de vida agora. E então
Eliseu, que tinha confiança no Senhor, só fez uma oração: Senhor, eu peço o Senhor que abra os olhos do moço, para que ele veja. E então os olhos daquele moço foram abertos, e cavalos e cavaleiros de fogo foram vistos ao redor de Eliseu. Essa noite, se a sua confiança ser colocada em ação, o Espírito de Deus vai abrir os seus olhos, e você vai ver, você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa batalha. Existem cavalos e carros de fogo que estão pelejando, lutando, para que você consiga alcançar a sua vitória. Então confia, você entregou sua vida na mão de um Deus que está vivo, Ele não te abandonou. Trouxe você aqui esta noite para dizer: eu não perdi o controle, tudo está no meu controle, eu estou cuidando de tudo, e na hora certa você vai ver a manifestação do meu poder. O primeiro sentimento que Paulo tinha era esperança, o segundo era confiança, o terceiro, ele tinha um sentimento de compromisso. Ele diria: eu não sei se na minha vida, eu não sei se na minha morte, mas Cristo vai ser glorificado através da minha vida. Se eu viver, Cristo vai ser glorificado através de mim. Quantas vezes nós não glorificamos a Deus por causa de pessoas que passaram por infortúnios na vida, situações difíceis na sua vida, pessoas foram curadas, pessoas saíram do fundo do poço, tiveram sua vida restaurada, Jesus foi glorificado na vida delas, assim como vai ser na sua vida também. Jesus vai fazer uma obra tão grande na sua vida, que o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Mas Paulo diz para a gente que, seja na vida ou seja na morte, Cristo vai ser glorificado na minha vida. E eu fiquei perguntando: Senhor, como que alguém pode glorificar ao Senhor na vida de um homem, na morte de um homem de Deus? É porque ele diz para a gente que o maior desejo que ele tinha era estar com Cristo. E quando um homem de Deus e quando uma mulher de Deus parte no Senhor, desejando ver o seu Senhor, pessoas glorificam. Por quê? Porque Deus deu acesso a pessoas que queriam estar mais perto dele, na sua presença, estando com ele para a eternidade. Eu quero dizer a você: Deus glorifica o nome dele na minha vida e na sua vida quando a gente vive. Mas mesmo que os nossos olhos se fecharem aqui agora, Deus não vai deixar de ser glorificado, porque o meu desejo, o seu desejo é estar na presença dele. Então, de verdade, irmão, se você deseja isso, acredita, de um jeito ou de outro, Deus vai ser glorificado na sua vida. Mas o importante é que você tenha no coração o desejo de que Jesus seja glorificado na sua vida. Sabe por que os recursos estão acabando? Sabe por que a coisa está ficando mais difícil? Sabe por que você está esperando gente estender a mão, gente se aproximar, e ninguém se aproxima, só está você e Deus? Sabe por quê? Deus está preparando essa vitória que Ele tem para te entregar, e não vai deixar dúvida. Quem foi que fez? Quem foi que abriu? Quem foi que chegou? Foi você? Foi o seu conhecimento? Não, eu não podia de jeito nenhum, mas um dia eu entreguei a minha vida na mão de um Deus que está vivo, e esse Deus cuidou de mim, e esse Deus virou o meu cativeiro, e esse Deus transformou a minha família, e esse Deus me curou, e esse Deus abriu a porta, e esse Deus me fez prosperar, e esse Deus me deu vitória. Então glorifica, exalta o nome de Deus, porque a sua vitória quem dá é Deus. A sua vitória vai glorificar o nome de Deus. Por isso que está ficando difícil. Por isso que você não consegue encontrar alguém para preencher um lugar que você sente vazio. Pessoas até tentam, mas não conseguem. Porque quando nós enxergamos que a nossa vitória não veio por mãos humanas, a nossa vitória veio pela mão de Deus. A nossa vitória não só resolve o problema do dia,
mas a nossa vitória faz de nós soldados valentes para apregoar para esse mundo, para quem quiser ouvir, que se você um dia estiver vivendo o pior momento da sua vida, confia em Deus e espera nele, porque Ele fez na minha vida e vai fazer na sua vida também. Mas nós precisamos estar dispostos a glorificar o nome de Deus. E é isso que estava no coração de Paulo. Ele tinha esperança, ele tinha confiança, ele tinha sentimento de compromisso, sabia que a sua vida era para a glória de Deus. Mas não só isso, ele tinha também contentamento. Aí eu gostaria agora que você pudesse abrir a sua Bíblia, ou então anota aí, ou enfim, em algum momento você vai chegar aí. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 11, 12 e 13. Ele diz para essa igreja, para os seus colaboradores, para aqueles que poderiam ser os seus imitadores, seus testemunhas, as pessoas a quem ele estava inspirando. Versículo 11 do capítulo 4. Não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade, tanto a ter tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele tinha contentamento. Sabe o que isso significa? A vida cristã de alegria e de paz, de esperança, de confiança, de coragem, que o Senhor tem para proporcionar para a minha vida e para a sua vida, elas vão além da circunstância. Deus vai levar você para o outro lado do rio. Deus vai levar você para um lugar de vitória. Mas eu quero dizer a você, que se você tiver o mesmo sentimento que estava no apóstolo Paulo, você não vai esperar chegar lá para adorar, não. Mesmo Deus dando a você a oportunidade só de vislumbrar aquilo que Deus prometeu para você, só em você acreditar na palavra que Deus liberou, você já vai começar a se alegrar a partir de agora, porque você sabe que a sua vida não é como um barco à deriva, a sua vida não está por conta do acaso. Tem um Deus no céu cuidando de tudo, tem um Deus no céu cuidando de todas as situações, tem um Deus no céu preparando tudo. Então essa noite, se você tiver contentamento, você vai dizer: Senhor, eu ainda não estou vivendo a promessa que o Senhor me fez, eu ainda não estou vivendo a vitória do Senhor na minha casa e na minha família. Senhor, eu ainda não estou livre da dívida. Senhor, o meu comércio ainda não prosperou como eu queria que fizesse, mas essa noite eu tenho contentamento no coração. Vou te adorar, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Então viva essa noite, desfrute do milagre a partir de agora, porque o teu Deus é poderoso para realizar o impossível, todas as coisas. Então você pode já adorar agora, você pode já exaltar o nome dele agora, porque você tem a graça de ter o contentamento de saber que o seu Deus está cuidando de tudo. E é por isso que você vai poder dizer, como esse homem de Deus disse: as coisas que me aconteceram, as lágrimas que eu derramei, as afrontas que eu suportei, eu fui preso injustamente por uma decisão que eu não tomei. Alguém se permitiu escravizar e me levou preso junto.
o infortúnio que chegou na minha casa, as coisas que me aconteceram, cooperaram, estão cooperando, cooperarão para o meu progresso, para o meu avanço, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Para isso, a gente precisa ter esperança de que Cristo tenha lugar na minha vitória, na sua vitória. Para isso, a gente precisa ter confiança de que Deus está cuidando de tudo. Para isso, nós precisamos assumir um compromisso. O nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida. E então, com contentamento, nós vamos acordar todo dia, sem lamentar as coisas que aconteceram. Vamos acordar todo dia e declarar: o meu Deus está cuidando do meu futuro, do meu presente, e está operando poderosamente na minha vida. Acredite, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Você só precisa confiar. Você só precisa encontrar Deus no meio das coisas que acontecem. Ele está lá, no meio das coisas que acontecem. Ele está operando em favor da minha vida e da sua vida. Então, em nome de Jesus, receba a graça, a bondade, a misericórdia e confia. Deus está cuidando da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar?